Bem, galera, estamos no 4º episódio do Politic-Question da nossa primeira temporada e hoje a gente está convidando ela, que é deputada federal, mas é formada em Direito, especialista em governança política pública, ela que foi secretária da SPMJ aqui em Salvador, a deputada Rogéria Santos. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada a essa galera linda aqui do Politic-Question. Falei certo? Falou certo. Cleiton, Daniel, um prazer enorme estar aqui com vocês e com toda essa galera que está ligada com a gente. À disposição, confesso que eu estou roendo as unhas. Mas pode ficar à vontade, que aqui a gente não pisa no pescoço, mas a gente faz umas perguntinhas aqui interessantes que eu acho que o povo quer ouvir, né, não, Cleiton? Exatamente. Ainda mais que a senhora, a gente já sabe que soma uma bagagem interessante nessa jornada, né? E além disso, é missionária também, né? É verdade, missionária, licenciada, mas que sempre pronta a pregar a palavra de Deus, porque ela é intrínseca, ela está misturada no nosso DNA, na verdade. Perfeito. E antes da gente começar essa entrevista muito legal, eu gostaria de pedir aqui a Keila, pode trazer aqui. Olha que bacana que a gente recebeu aqui, esse mimo da galera da Verdes Mares, Eba! Né? Nosso patrocinador aqui, que deu esse kit aqui da Balafine, eles que são distribuidores oficiais da Balafine aqui na Bahia e de outras marcas muito importantes aqui que levam alimentos para toda a região do nosso estado, né? Gostaria de agradecer por esse mimo. E se você também quiser expor a sua marca aqui, entre em contato com a gente, contato politicquestion@gmail, fala com a gente. E aí a gente vai expor sua marca aqui, beleza? Obrigado a todos vocês, a Maradona, a Adriano, a Chaves, a quem mais, Cleitão? A todo o pessoal do comercial aí, das Balafine e da Verdes Mares, beleza? Obrigado, galera. Até a próxima. Keila, leva aqui pra gente. Aí você vai trazer um pouquinho pra gente comer, beleza? Acho que a deputada gosta, né, deputada? Gelatina. Gelatina, então. Pronto, ela já deixou a pedida dela. Então, deputada, pra gente começar aqui, eu queria ouvir um pouco da história da senhora, de forma breve. Como é que foi a história da missionária antes de entrar na política? Um pouco da sua infância também, adolescência, se quiser falar. Conta aí pra gente. Na verdade, é complicado a gente falar brevemente da nossa história, né? Mas bora lá tentar. Eu sou menina nascida na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, mais precisamente São João de Meriti, um lugar considerado até hoje um dos lugares mais violentos da América do Sul. E estudei, basicamente, meu ensino fundamental e médio em escola pública. Só tive a oportunidade, à época, nós chamávamos de segundo grau, de oferir uma bolsa e ir para uma escola de nível particular. E minha vida começou por aí, enredada numa família com muita confusão, muita destruição, meu lar com muita violência doméstica, e a gente cresce nesse ambiente, mas graças a Deus consegui trabalhar muito cedo. Aos 16 anos eu já trabalhava de carteira assinada, e aí começou a minha independência, até que também conheci o mundo de muito sofrimento, me converti, ia fazer aos 20 anos, e dentro dessa conversão tive a oportunidade de poder pregar a palavra de Deus pelo mundo afora, no continente africano, mais precisamente nos países de Moçambique e Angola. Dentro desses países, Moçambique, quando eu cheguei em Moçambique, aquele país tinha deixado a guerra aproximadamente há 2 meses. Então era um país em franca reconstrução, um povo altamente destruído pelos efeitos deletérios da guerra civil, as crianças sofrendo demasiadamente a dor de estarem sozinhas no mundo, muitos órfãos, muitas pessoas mutiladas pela guerra, e a gente começou ali a nossa vida num contexto de evangelizar, de missão, porém também humanitário, porque num país, né, desta forma você é tudo ali. Você é o professor, você é o médico, você é o cozinheiro, você é o faxineiro, você é aquele que socorre, que leva correndo alguém para o médico, você é um faz-tudo na comunidade. Ficamos 5 anos em Moçambique e fomos para Angola, onde chegamos em Angola em 1990, dezembro de 99, já quase no ano 2000, em meio à guerra. Aí ficamos 6 anos no meio da guerra, e aí eu confesso para vocês
que foi uma experiência que eu tive que me amadureceu muito enquanto ser humano. Porém, eu não desejo que ninguém passe pelas experiências que eu passei naquela época. Então, ali eu pude vivenciar a realidade do desvalor da vida humana, ali eu pude vivenciar o quanto o egocentrismo das pessoas mata e destrói não só uma única pessoa, mas as nações inteiras se quedam, se dobram os joelhos diante do egoísmo e do egocentrismo de algumas pessoas. Então eu vivenciei isso em Angola, muita dor, muito sofrimento, as crianças morrendo como se fosse passarinho, a malária matando assim de uma forma assustadora. E me permita, deputada, Sim. a senhora falando isso aqui, como as pessoas viviam, né, nesse período de guerra e o seu olhar no pós-guerra. Mas o que marca, o que me choca, assim, me entristece, não é nem só isso, é o silenciamento da mídia em relação ao que acontecia em África. As pessoas estavam vivendo a Copa do Mundo, né? 94. As pessoas estavam vivendo a Copa do Mundo, enquanto no continente africano as pessoas estavam se dilacerando, as pessoas estavam morrendo. No direitos humanos, esqueça isso. E as pessoas ali... As pessoas morriam e matavam por uma... Lá fala chávena. Uma chávena de farinha, Cleiton. E... bem lembrado por você, o mundo comemorando, o mundo exacerbando. Enfim, o continente africano ele é um continente arregado de muito sangue, de muita dor. E, ao mesmo tempo, que para mim foram momentos difíceis, porque eu era muito jovem. E aí eu tive que conviver e isso provocou em mim uma maturidade prematura. Eu tive que amadurecer muito rápido, aprender a conviver com o sofrimento alheio muito rápido e, ao mesmo tempo, buscar soluções. Então, isso teve um ponto positivo na minha vida, porque hoje eu tenho 57 anos e a mulher que se formou hoje, ela foi basicamente construída nesse período. Então, tudo que eu pude construir depois daí, faculdade, mestrado, pós-graduação, tudo que adveio depois disso, veio somar com essa concepção de vida que eu adquiri através desse amadurecimento nesse período. Ou seja, além da teoria prática vivida, né? Sem dúvida. Às vezes eu me sinto assim, né? Como alguém que já carrega uma biblioteca ambulante nas costas e que agora para ler cada fascículo de um livro, cada capítulo. E eu tenho essa concepção às vezes. Pensa em escrever um livro da vida da senhora? Porque é bem interessante. Eu já pensei muito, só que me falta pessoas para sentar do meu lado e escrever, porque eu não consigo, só se eu gravar os áudios e a pessoa transcrever, porque hoje eu não tenho esse tempo hábil de fazê-lo, mas eu já pensei várias vezes em fazer isso, até porque eu acho que a nossa vida, na atualidade, ela é uma vida que vale muito a pena a gente se inspirar em outras pessoas. E eu vejo a boa parte da minha vida como inspiradora para meninas como eu, que nasceram em periferia, que mesmo as pessoas olham para mim, pô, você é uma mulher branca, você nasceu com tudo à sua disposição. Não, o fato de eu ser uma mulher branca não significa que eu nasci com tudo à minha disposição. Eu nasci em meio a dor e sofrimento, tanto é que a maioria das meninas, brancas ou negras, que eram minhas amigas, uma grande parte delas hoje já não existem mais. Então, ou estão com uma vida totalmente diferente da minha, não conseguiram, bora colocar entre aspas assim, sucesso, nem na sua vida sentimental, na sua vida familiar, nem na sua vida profissional. Então, isso é muito sério. Então, histórias que inspiram, eu acho que sempre valem a pena ser contadas. Vou escrever. Biografia não autorizada da deputada Rogéria Serra. Não autorizada porque ela não vai autorizar a gente. É verdade. Mas a senhora passou, foi o primeiro mandato, né, de vereadora aqui em Salvador. Depois a senhora pouco tempo depois foi para SPMJ, não foi? Como é que foi lá? Em 2016, eu cheguei da África, se eu não estou em erro, em 2008. Aí nós começamos um trabalho de ressocialização no sistema prisional. Esse trabalho, inclusive, me levou à universidade para aprender o direito, porque eu lidava com o direito penal diuturnamente e isso me incomodava muito, principalmente na fragilidade
não só nas pessoas dos encarcerados, como nos familiares, dos familiares daquelas pessoas que desconheciam seus direitos e, por vezes, tinham seus direitos violados e não sabiam como proceder. E surgiu o interesse pelo direito, fui fazer, então, direito. Depois do direito, em 2016, surge o convite para me candidatar a deputada federal, a vereadora, e aí a gente veio, disputou a eleição em Salvador como vereadora, fomos eleita como a 11ª mais votada entre os 43 vereadores da cidade. A gente teve aí uma votação de 12.303 votos. Ficamos 2 anos no mandato de vereadora e depois desses 2 anos, em janeiro de 2019, eu recebi o convite para que em fevereiro eu assumisse a Secretaria de Política para Mulheres, Infância e Juventude do município de Salvador. Então, nós ficamos de fevereiro de 2019 até dezembro de 2020 na finalização do, até então, mandato do prefeito ACM Neto. Para concluir o mandato dele, não vim para a reeleição de vereadora. A gente concluiu os trabalhos na gestão do prefeito ACM Neto, até porque nós vivemos ali quase que 2 anos intensamente na secretaria, construindo de fato políticas públicas duradouras que transformassem vidas, tanto no que tange a mulheres como crianças, adolescentes e jovens. Enfim, a gente teve a oportunidade, e aí, para mim, mais uma vez, eu tive uma experiência muito enriquecedora, porque eu entendi o lado do legislativo, aprendi a articulação da política no campo do legislativo e, em seguida, eu tive a experiência no executivo, que é aquele que executa. Por vezes, eu tive a oportunidade de executar leis que eu mesma criei na Câmara Municipal de Salvador. Então, cruzou e cabeceou, fez o gol de cabeça. Pois é, então isso foi muito diferenciado. O executivo realmente me encanta, porque no executivo você tem a possibilidade de ter a caneta e de transformar vidas. Exato. Você consegue materializar A ideia, né? a ideia e a política política propriamente dita. Você a vida vê, como ela é mesmo. Você vê isso na vida das pessoas, isso é muito gratificante. Eu tive essa oportunidade. E outra coisa também, né? Que eu sempre quis te perguntar isso e agora eu acho que é a oportunidade. Antes, deixa eu dar as balinhas dela aqui, ó. Ó, pode pegar aqui, fica à vontade, pode... Essas aqui Se eu quiser posso trocar, levar pode. para casa, né? Os seus assessores já Sou estão ali. boba pô, nem pensando que ela nada, vai eu vou dividir comer o com a que tá gente. aqui, ó. E aquela ali eu levo pra isso. cá. Ou vou voar daqui a pouco. Aí, ó, que beleza. Já vai com a bagagem Brasília? cheia. Olha aí. Depois a senhora vai falar dessa rotina aí, desse cansaço, dessa jornada. Mas veja, eu ia te perguntar isso, porque a senhora, se eu não me engano, foi eleita uma das vereadoras mais atuantes quando a senhora era vereadora, que apresentou mais projetos de indicação e projeto de lei. Né? Se eu não me engano, a senhora bateu um recorde, inclusive, né? Na verdade, eu fui a vereadora mulher mais produtiva do Brasil. Pois é. Na construção de Acho que produção atrás só de um homem, legislativa em 2017. Pois 2017 e 2018. Mais produtiva do Brasil. E aí hoje, assim, aí depois a senhora foi executar isso, né? E aí tem outra coisa. Muita gente que a gente conhece, que já conviveu com a senhora, trabalhando na sua pasta, ou não, que observava seu trabalho, inclusive até o próprio prefeito já falou isso, né? Foi. Não, Rogéria Santos, ela trabalha muito, a mulher é uma máquina, ela não para, é dia e noite. A senhora sente saudade do executivo? Se a senhora... Não, deixa eu ser polêmico aqui. Pergunta boa. Se a senhora fosse hoje colocar numa balança, executivo e legislativo, o que é que te apetece mais? O executivo, se você tá me perguntando do executivo municipal, hoje só rola a prefeitura, né? Aí tudo bem. Se Salvador um dia, Salvador que eu digo, a população de Salvador me convidar para estar prefeita, eis-me aqui. Perfeito. Vamos trabalhar muito por essa cidade. É uma cidade que, apesar de não ser soteropolitana de nascença, amo esse lugar, amo o povo da Bahia, amo os soteropolitanos. É uma cidade amplamente acolhedora, é uma cidade... Hoje até eu falava sobre Salvador, que Salvador e inclusive os eleitores soteropolitanos, eles têm
um jeito todo especial de reconhecer aqueles parlamentares que trabalham por eles. Eu vi isso, inclusive, na minha eleição para deputada federal, onde a cidade de Salvador, mesmo eu fora do poder público há 2 anos e meio, sem mandato, sem gestão, eu tive metade da minha votação praticamente dentro da cidade de Salvador. Então, você vê o quanto o povo soteropolitano, ele é um povo grato. E ele sabe reconhecer as pessoas que trabalham por eles. Então, se houvesse um dia um convite desse, sem dúvida, eu não hesitaria. É como se tivesse no sangue, né? A gente sempre conversa aqui, e eu até conversei com outro entrevistado, um vereador, que é até candidato a prefeito de Salvador também. Pré-candidato a prefeito. Exato. Verdade. Pré-candidato a prefeito, o professor Silvio Humberto. E foi meu colega, vereador. Foi seu colega, vereador, né? O homem é um gentleman, uma pessoa maravilhosa. Muito, Inclusive, muito. um abraço, professor. Eu costumo dizer que, assim, gestão é algo que não é simplesmente você chegar lá, eu quero ser prefeito. Eu posso estar errado, e tá tudo bem se eu estiver errado, mas é só minha impressão sobre isso. Eu penso que você ser gestor é como se você nascesse, é como se fosse um dom. Gestão é um dom. Eu acho que o legislativo, não que eu esteja colocando isso, fazendo juízo de valor, o legislativo você aprende a transitar no meio legislativo. Aprende o jogo. Mas você executar requer de você um olhar, sobretudo, mais humanizado. Eu acho que tem que ter muito sentimento público para chegar. Agora, sim, uma coisa que eu queria destacar é o seguinte. É uma coisa que, às vezes, é um pouco incomum na política. A senhora chegou a ser vereadora, mas a senhora, na verdade, se formou antes de ser candidata? Sim. Você vê que, assim, tem uns aí que estudam durante o mandato, mas não estudam, você sabe, né? A senhora, a gente vê, até a gente estava conversando aqui antes, a senhora falando de Código Penal, a gente vê que a senhora é realmente preparada para estar ali e para fazer aquilo. É óbvio que aqui é um espaço democrático, a gente sempre ouve políticos de várias bandeiras, mas é inquestionável que a senhora, dentro da gestão, teve muito elogio e a senhora já veio preparada com a bagagem técnica, de vivência na África também, né, que a senhora acabou de relatar aqui, e que, na verdade, isso só reverberou para dentro do seu mandato e a senhora conseguiu ali tanto conquistar o executivo, o legislativo e passar com muita maestria por esses campos. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para a senhora é o seguinte: a senhora está levando para o seu mandato federal um projeto que ele é um espelho de uma execução que a senhora fez na SPMJ. Sim. Né, que eu acho que tem a ver, que foi o Marias da Construção. Fala um pouco disso. E como é que é essa mudança, né? Porque a senhora executou no município e agora a senhora está levando como legisladora a nível federal, né, para um governo que a senhora vai dizer depois para a senhora se a senhora é base, se não é base, como é que está o Republicanos hoje nessa conjuntura com o governo federal. Como é que é nessa transição entre a senhora pegar um projeto municipal que a senhora executou para o legislativo como deputada federal? Na verdade, a gente teve a oportunidade de poder, no município, enquanto secretária, tirar do papel um sonho, porque o Marias na Construção, ele iniciou como um sonho de construção de política pública perfilada para a cidade de Salvador, para mulheres soteropolitanas. Por que perfilado? Porque nós precisávamos qualificar mulheres, sendo que nós não queríamos que essa mulher tivesse meramente um curso. Nós queríamos dar para ela, de fato, uma formação profissional em que ela tivesse autonomia de definir se ela se inseriria no mercado de trabalho ou se, inclusive, ela fosse para o mundo do empreendimento, onde ela seria empreendedora no ramo da construção civil, onde ela poderia montar aí uma cooperativa de mulheres, onde ela poderia montar a sua microempresa, enfim, dar à mulher, dentro do seu perfil, do perfil da mulher soteropolitana, essa capacidade. E quando a gente pensou em construção civil, primeiro, pelo nicho da profissão, que ainda é altamente masculinizada, e da grande necessidade de a gente trazer aí pelo menos um mínimo de política pública de gênero que contemplasse, então, essas mulheres. Segundo, desenhar uma política pública que tivesse o perfil da mulher soteropolitana, uma mulher de periferia, na sua maioria com pouca escolarização, uma mulher que não tinha meios de subsistência e muitos filhos.
Então, no nosso projeto piloto, a gente pensou num projeto, em primeiro lugar, itinerante, que fosse em loco onde estava essa mulher, que isso nós aí já faríamos um gol de placa, porque essa mulher já teria como estar mais confortável em relação aos seus filhos. Outra situação seria a questão do deslocamento. Essa mulher, ela estaria basicamente dentro do seu próprio bairro, então o índice de evasão seria muito menor. A construção civil, pela flexibilização, dependendo da vertente do curso que ela fosse fazer em relação à formação escolar regular e, por fim, o fato dela ser mulher. Então, no projeto piloto, nós tivemos 120 mulheres inscritas e que foram até o fim do curso. Dessas 120, nós tínhamos pintoras e pedreiras. Dessas 120, nós tivemos a aprovação de 65% de mulheres como profissionais já, ou pedreiras ou pintoras profissionais, e as outras como ajudantes. Então, nenhuma delas foram desclassificadas, nenhuma delas foram reprovadas. O índice de evasão foi 0. E a gente conseguiu, à época, no projeto piloto, inserir 40% dessas mulheres no mercado de trabalho. Caramba. Outras estão por aí, por Salvador, trabalhando, ou hoje já estão inseridas. E o mais interessante de tudo isso é que o projeto, que virou um programa, um dos guarda-chuvas da SPMJ, quando foi esse ano, recebeu um prêmio da Unesco de inclusão sustentável. Então, quer dizer, se destacou entre várias capitais, não só brasileiras, mas capitais do mundo, e ganhou esse prêmio em primeiro lugar, porque conseguiu trazer equidade de gênero, conseguiu trazer inclusão e sustentabilidade em um único projeto. Então, o Marias foi isso. Ele deu certo porque ele foi construído como política pública e que eu acredito que até hoje elas ainda continuam com o mesmo escopo de acompanhar essas mulheres. Isso é perfeito. E aí, isso você consegue ver os resultados, você consegue verificar onde você precisa melhorar, onde você pode adequar. Isso é política pública. O grande problema do Brasil, e aí a gente fala de gestão, como o Cleito estava falando de gestão, que no Brasil se constrói muito poucas políticas públicas, se constroem ações pontuais. E essas ações não permanentes acabam dificultando muito o desenvolvimento social, humano, econômico do país e das pessoas. Porque se você não faz uma política pública continuada, onde você consegue mensurar, onde você consegue monitorar, onde você consegue verificar, você nunca vai saber o resultado que aquilo teve. Principalmente quando troca o governo, né? Porque as políticas acabam sendo de governo e não de Estado. E aí, quer dizer, você vê... Começa do zero, né? Eu não estou aqui criticando o governo de ninguém. Cada um faz a governabilidade que acha que deve fazer. Não é nem, mas aí você vê, vou dar um exemplo aqui. Bora falar Bolsa Família. Entra um novo gestor, ele tira o nome do Bolsa Família, ele cria ou adapta 2, 3 itens daquele programa, muda o nome, muda a cor. Então, quando você provoca ruptura na política pública, você ali quebra a continuidade da política. Ainda que você mude uma logomarca, você está quebrando. A comunicação, como a pessoa vai receber isso. Totalmente. Até que ela se situe novamente. E se adapte. Isso é muito complicado. Infelizmente, no Brasil, eu até digo isso para vocês, eu encaro isso como imaturidade de gestão. Então, é como se fosse uma gravidez. Ninguém consegue engravidar e no segundo mês dizer, meu bebê já vai sair daqui, como se ele saísse ao 9º mês. Então, política pública, ela tem o seu time, e ela tem o tempo dela ser gestada, ela tem o tempo dela ser verificada, ela tem o tempo de ser acompanhada, monitorada, para que o resultado venha. Então, é por isso que você, por vezes,
você não tem os índices satisfatórios que a gente precisa. Você não tem índices, você não tem dados para gerar outras, para gerar... Pesquisa. Nada, você não tem, você procura, você não tem, infelizmente. Então, política pública não é miojo. Atenção, marcas de miojo, hein? Tamo aí. Mas política pública não é miojo, não se faz em 3 Apesar de eu minutos. gostar de miojo. Eu também, é um bom refúgio. Já comi muito. Sim, mas e aí, como é que é essa transição de pegar um projeto... E aí, outros, a né? gente pensou nesse sucesso que a gente teve em Salvador, exatamente por a gente ter acompanhado início, meio, fim e ter seguido durante todo o nosso tempo na secretaria nesse acompanhamento. E a gente levou isso, sim, como uma proposta que está tramitando na casa. Digo para vocês, a tramitação não é nada fácil, porque principalmente para votar projetos de mulheres na casa, e aí a gente já entra Já ia numa outra perguntar isso. seara que não é fácil. A A senhora votação sente essa dificuldade de ter projeto? Não sinto, não. Você pegue as ordens do dia, faça uma pesquisa e verifique quantos projetos você vai encontrar de mulher. Massa. Quando você encontrar os projetos de mulheres, verifique quantos projetos de mulheres da direita e quantos projetos de mulheres da esquerda você então, vai nome de encontrar. sigla. Agora também, entendi. Tem Então isso. tem um problema de sigla aí. Tudo. Tem. Os dois problemas, eles são dentro das mulheres, você ainda encontra essa subdivisão. E aí, dentro disso, a gente tem aquela questão, né? Eu acho que em 2018 a gente elegeu 15% da Câmara de mulheres e esse ano a gente teve um pequeno crescimento. 18%. 18 e pouquinho. Por aí. A gente vê que é um recorte muito pequeno quando a gente faz essa analogia com a população brasileira, né? Que é majoritariamente feminina. Se a Câmara Federal é a representação do povo, então o povo está mal representado. Bem, Porque... ou as mulheres, né? Porque ou as mulheres. somos maioria de eleitores, maioria da população e minoria no Congresso, alguma coisa tá tem alguma errada, coisa né? errada. E aí a senhora sente outras coisas, assim, a senhora acabou de falar que as votações, elas a gente não tem prioridade para projetos femininos. Tem outros aspectos também que a senhora sente dessa reclusão da mulher dentro da casa? Eu acho que, no geral, a gente ainda tem muito espaço para galgar. A gente vê mesmo, nesse momento, você falou do percentual da Câmara. Hoje nós vivemos a maior Câmara de todos os tempos. Nós estamos fazendo história. Nós estamos com uma Câmara de Deputados com 18%, 18 e pouquinho de deputadas, 91 parlamentares. E é motivo de comemorar? Sim. Mas, pare e pense, no universo de 513, nós somos 91. Nós somos muito poucas. Então, nós temos aí países, inclusive subdesenvolvidos, países aquém do desenvolvimento, em que os parlamentos são formados meio a meio. Então, quando você olha para o Brasil, um país com a nossa magnitude, um país com a possibilidade de crescimento que ele tem, com o povo que ele tem maravilhoso, e com as demandas que tem, principalmente se a gente for observar as demandas no cômputo do que tange a humanidade mesmo, de questões tão preliminares, concernentes à família, concernentes a crianças, adolescentes, a mulheres, a gente vê que a gente está caminhando muito pouco. E o espaço da mulher na política, ele ainda é muito tímido. A gente conquistou aí há pouco tempo a condição de 30% de candidaturas. Sim. Ora, candidaturas não são reservas de cadeiras, massa. Mas as candidaturas obrigaram os partidos a pelo menos pensarem mulher. A cota, né? Ainda que seja numa cota. Eu não concordo com cota, eu acho que não necessitaria de existir cota se todos nós tivéssemos empatia e pensássemos no outro, em todos os sentidos. Porém, pelo menos a cota veio garantir a participação da mulher. Massa. Agora, tramita alguns outros projetos que vão ser apensados à mini-reforma que está sendo votada. Uma parte começou a se iniciar as discussões, outra parte vai para essa semana, já é o que eu vou encarar esta semana na Câmara. E aí o que acontece? Já vamos lutar que o projeto que está lá derruba os 30% de candidaturas em detrimento de 15 vagas, né? 15% de vagas. Espera aí. A mulher está ganhando ou a mulher está perdendo? Para pensar comigo. Ela está ganhando espaço ou ela está perdendo espaço? E se não eleger as 15 vagas, faz o quê?
Eu acho que ainda é muito cinzenta essa segunda... Eu penso o seguinte, o ideal seria manter os 30% de candidaturas, porque esse 30% de candidatura obriga os partidos a buscarem mulheres. A senhora apresentou emenda ao projeto? Nossa liderança do Republicanos apresentou e está no início, na frente de dos debates nesse sentido, inclusive por conta do próprio movimento Mulheres Republicanas, que é muito latente e forte no nosso partido. Quando você garante os 30% das candidaturas, você está garantindo a busca por mulheres. Só que a alegação de alguns partidos é a dificuldade porque as mulheres não querem. Eu sempre falo isso porque, inclusive, isso é uma das minhas expertises na política, formar mulheres para os pleitos de forma competitiva. Mulheres não são aventureiras. Não que os homens são. Mas, quando a gente fala de política, a mulher, quando ela assiste a política na mídia, assusta a mulher. Porque ela vê corrupção, ela vê tudo aquilo que ela, no seu cotidiano, ela aprendeu que não era legal. Então, ela não se vê naquele contexto. Agora, quando você traz a mulher para perto e você prepara essa mulher, você diz para ela, ó, você tá vendo essa política que tá aí, mas não é assim. Não tem que ser só assim. Podemos fazer assim. Vem comigo, eu te mostro o caminho e você começa ali, gradativamente, formar essa mulher. Mostrar para ela que ela é um sujeito passivo de estar à frente de um trabalho como esse. Você está dando essa formação para essa mulher. E esses 30% da candidatura garantem isso. É lógico que eu sou extremamente a favor da garantia da cadeira. Porque a cadeira vem formatar o que as candidaturas garantem. Sim. Então, eu preparo a mulher com as candidaturas e ela assume aqui a cadeira. Agora, começar com 15% também eu não concordo. Porque se nós conquistamos a maior casa até agora no que tange a mulheres com 18%, esse recorte da proposta deveria ser 18%. Daí para cima. Começar dos 18 e gradativamente ir até os 30. Quando igualar os 30% de cadeira, aí massa. Pode tirar a cota das candidaturas. Porque eu já tenho garantida 30% de mulheres assentadas na Câmara de Deputados. Significa dizer que aí essas mulheres estarão fazendo um movimento de formação de outras mulheres por si só, pela própria engenhoca que vai girar todo esse processo legislativo com a participação de 30% da casa. Nós estamos falando o quê? 30%, 513 vezes 30% daria quanto? Quem aí de matemática? 150? 150 por aí. E pouquinho, né? De humanas aqui, mas tudo bem. Então, você imagina, hoje você tem 91, você tem na casa 150, 155 mulheres ali pensando, sim, mulher também, o quanto isso vai fazer. E a senhora tocou num ponto importante, né? Todas essas ações afirmativas, ela tem prazo de validade, de cota, programa de cota, por exemplo, seja ela de gênero, de raça, de qualquer coisa. E quando você vê que esse prazo de validade essa validade nunca chega, é porque tem algum problema no meio do caminho. Alguma coisa não está funcionando. Há uma ruptura, né? Há uma ruptura, tem alguma coisa. Peraí, isso aqui foi feito para acabar em 2013, ou 2023. A gente já está em 2030, não acabou ainda, por quê? Exatamente. Agora, a senhora tocou num ponto aí. A senhora é presidente estadual do Mulheres Republicanas, né? Sim. A senhora falou que o Republicanos está participando muito dessas discussões. Só que a senhora hoje é a única deputada federal do Nordeste. É isso? Da sigla do Republicanos? Sou a única deputada federal eleita. Pelo Partido Republicanos no Nordeste do Brasil. Na verdade, nós somos 5. Tem eu aqui, uma no Norte, 2 no Sudeste e uma no Sul. Então, nós somos 5 ao todo. Temos algumas suplentes, mas, em suma, os nossos quadros hoje são compostos por 5 mulheres. Certo. No Brasil. Certo. Falando nessa questão também, nesse olhar humanitário, né, que a senhora tem, e recentemente a senhora foi a São Paulo para tratar de um assunto que nos preocupa muito, né? Inclusive, principalmente nesse cenário que a gente vive.
A senhora foi para São Paulo em uma visita técnica para Cracolândia, não foi? A senhora foi visitar a Cracolândia e eu fiz uma pesquisa, cara. Fiquei assustado. Quase 6 milhões de brasileiros são viciados em entorpecentes, em drogas ilícitas, né? E aí a senhora vai lá na Cracolândia, esse objetivo de, quem sabe, observar, criar alguma política. Como foi? Como Na é a Cracolândia? verdade, Como é isso? eu gostaria de começar aqui a falar do que incitou essa visita. Na verdade, hoje há um debate na casa e aí poucas pessoas acompanham, talvez, não ouvem, não sabem o que está acontecendo, e eu gostaria de atualizar. Há um grande debate na casa e no Brasil inteiro no contexto das comunidades terapêuticas. Então, surgiu um questionamento da participação do contexto religioso no enfrentamento à política de drogas. Então, há uma corrente que defende que religião não soma para ajudar ao doente dependente químico. Eles não têm acesso aos dados. Pensa assim. Pois é, a questão... Foi junto com a matéria que saiu, não foi no Foi Fantástico? uma matéria que saiu no Fantástico e que trouxe como case negativo ao ver deles a Casa Doutor Jesus, que tem lá a gestão do deputado federal também, Sargento Pastor Isidoro. E aí, esse debate hoje acontece no Brasil, está muito latente dentro da comissão que eu faço parte, que é a Comissão de Previdência, Assistência Social, Criança, Adolescente e Família. E aí a gente, dentro do calor desse debate, porque eu discordo desse pensamento, assistência religiosa ela é um direito constitucionalmente adquirido, há essa previsão na Constituição, e eu tive experiência não na questão da dependência química, mas eu tive a experiência dentro do sistema prisional, que, a meu ver, é muito mais pesado do que a dependência química. E que, se você associa a assistência à saúde, a assistência religiosa, família, educação, no contexto do dependente químico, você consegue recuperar essa pessoa. Da mesma forma, a assistência religiosa dentro do sistema prisional consegue auxiliar no processo de ressocialização desse indivíduo. A religião é uma instituição social, pelo amor de Deus. Sem dúvida, mas hoje existe esse debate. Dentro disso, num dos debates acalorados da casa, eu, de ofício, levantei a visita à Cracolândia, porque eu queria muito que todos os deputados que ali estavam, em tons tão acalorados, pudessem vislumbrar o que a dependência química faz num ser humano. Infelizmente, nem todos foram, mas nós fomos, inclusive, quando a gente chegou lá, a própria gestão de segurança que nos acompanhou, a Polícia Militar e a Polícia Legislativa, queria que nós nem saíssemos dos carros, mas a gente bateu o pé, e aí os deputados que estavam comigo, o presidente da comissão, eu e mais 2 deputados, a gente não. Se for para a gente não sair do carro, não faz jus a gente estar aqui. Nós queremos conversar com os dependentes, nós queremos conversar com os moradores, com os comerciantes, porque aquela questão ali, ela vai além da própria dependência química, ou além ali, o que a gente chegou a um consenso é de que a gente precisa ali fazer uma política intersetorial onde todos os entes de todas as esferas estejam irmanados para lutar e mudar aquela realidade. Governo Federal, Estado de São Paulo, o município, as OSICs e ONGs, as igrejas, os moradores, os comerciantes daquela região. Você tem aí no âmago da Cracolândia a Santa Efigênia, que é o ponto nervoso do comércio eletroeletrônico do Brasil e da América do Sul, que hoje você tem empresários lá que tinham 2.000 funcionários e que hoje se reduziram a 100 funcionários. Caramba. Porque não estão conseguindo manter o seu negócio de portas abertas, porque a maioria deles, hoje, a calçada virou moradia de pessoas em situação de rua e
de usuários de crack, como eles chamam lá, eles chamam os drogadictions. Então, assim, isso é muito sério, é uma questão de saúde pública, mas é uma questão de pensar Brasil, de pensar em como os entes públicos, junto com a sociedade civil, pode auxiliar nisso. E eu não vejo, dentro desse debate, uma condição da gente seguir adiante em construção de qualquer política pública que vise combater ou prevenir a utilização de drogas sem o elemento da assistência religiosa bem latente. Sim. Então, a visita, para nós, ela foi de extrema importância. Chocou, eu confesso para você que eu não me choquei tanto assim, porque eu já estou um pouco acostumada com esse tipo de imagem, né? Assim, então, mas a degradação humana provocada pelas drogas são pessoas, alguns muito jovens, até crianças lá estão, ou alguns muito idosos. Então você vê o que de fato a droga ela pode fazer na vida do ser humano, é muito triste. E o que me preocupa, deputada, nesse cenário é a naturalização dessa imagem. A gente já está convivendo com isso de uma forma tão comum que a gente já tá tudo bem, vê uma criança ali, ela tá ali em overdose, normal, fica aí todo dia, fica aí daqui a pouco, sabe? A gente naturalizou essa prática. Exatamente. Isso é um absurdo. Recentemente eu estava lendo que a Universidade Federal de Minas recebeu aí, se eu não me engano, 10 milhões para testar, investir na vacina contra o crack e a cocaína. Quando eu olhei assim, eu falei, nossa, finalmente, né? Mas 10 milhões, cara, isso é nada. Me desculpe, isso é nada. Pelos resultados. A gente tinha que se unir, as instituições, a universidade, era momento da gente chegar agora, se unir e falar, não, só 10 milhões não, é necessário quanto? E quanto a gente não levar a sério esse debate, a gente vai ficar discutindo na ponta, descriminalização. Cara, vamos resolver isso aqui. Na verdade, o que acontece no Brasil, e aí é a construção de muita falácia, muita narrativa e resolução mesmo, você não acha. É bem difícil. Você procura quem é que está ali disposto, naquele meio, a resolver o problema. Porque palavras, Cleiton, não resolvem problemas. O que resolve problemas são ações. Você tem que sair do seu conforto, arregaçar as mangas e trabalhar muito para resolver problema. Você tem que ter a boa vontade do outro que está do outro lado. Você tem que juntar pessoas irmanadas de um mesmo sentimento de resolver o problema. Mas, infelizmente, a gente não vê isso. E, às vezes, eu já tive essa sensação algumas vezes de que eu estou, tipo, enxugando gelo, que é só eu puxando um caminhão com milhares de pessoas em cima, né? Então dá essa sensação. E eu acredito que não sou só eu que sinta isso. Eu acredito que muitas pessoas que estão ou estiveram em algum momento das suas vidas em cargos de gestão pública podem ter sentido isso. E o que a gente precisa pedir a Deus com toda a força é que essas pessoas do bem que estão carregando esses caminhões nunca desistam. Porque elas são molas propulsoras para a resolução de problemas, porque tem muita gente que não está nem aí para resolver problema. Está aí muito bem para falar. Seriam excelentes comunicadores. Porém, para gerir, resolver problemas, nananina não. Teve uma... Não me deixa errar não, Pedro, pelo amor de Deus, que eu não quero ser injusto. Mas você pode errar. Mas vamos lá, porque aqui a gente tem que tomar cuidado com isso. Teve uma convidada nossa, inclusive muito gente boa, Laina, a vereadora do PSOL, gente boa pra caramba. Ela é maravilhosa. Muito boa. E ela veio aqui conversou um pouco com a gente, inclusive, sobre esse assunto de drogas e sobre a legalização. E ela pensa que essa questão de drogas não é tanto uma questão de segurança pública também. E a gente está vivendo hoje no estado, que é talvez o mais perigoso, em que o narcotráfico praticamente tomou conta de Salvador. Hoje é segunda-feira 18, acho que os veículos e a Força Federal veio para tentar ajudar, né, nessa questão. A senhora acha que existe esse contraponto entre segurança pública, o tráfico de drogas
e a questão dos usuários de drogas. Até que ponto isso é um problema de saúde? Até que ponto isso é um problema de segurança pública? Como isso converge dentro de saúde da Bahia? Na verdade, eu vejo assim. Como eu falei, quando a gente saiu da Cracolândia, a imagem que a gente teve foi exatamente a necessidade de que todos os entes parassem e atuassem em conjunto. Aqui não é diferente. É uma questão de transversalidade. Você precisa aqui do ente segurança pública, você precisa aqui do ente saúde, você precisa aqui do ente assistência social e você precisa da sociedade civil aqui pronta para fazer isso. Eu dizer que é só saúde e eu desprezar aqui a segurança pública, porque preste atenção, quanto mais eu tenho pessoas dependentes químicas, mais eu estou gerando lucro por tráfico de drogas. Quanto mais eu gero lucro por tráfico de drogas, mais eu preciso de policiamento na rua. Isso é uma questão de lógica. Ou eu vou chegar e vou dizer, não, traficante, continue alimentando os meus drogadictos porque aqui é um terreno fértil para você. Então, não existe isso. Segurança pública são as forças policiais. Então, a gente precisa estar em um estado amplamente preparado para que dê segurança ao cidadão. Ora, não sei se vocês repararam, mas nesses fins de semana de muita confusão, de muito tiroteio pela cidade, a cidade tem tido conotações de feriados. E eu ouvi isso de pessoas ligadas à segurança pública, de receberem N mensagens no seu celular, dizendo, por favor, o senhor pode me informar? Saio ou não saio de casa? Meu Deus. O cidadão está amedrontado. Então, e isso não é falar mal de gestão. Eu não estou aqui para falar mal de gestão de ninguém. Qualquer gestor público, seja ele o presidente da República, seja ele o governador, seja ele o prefeito, se ele quiser, eu sento com ele, ajudo ele ali a trabalhar, porque eu não tenho isso comigo. O que eu quero é que o Brasil dê certo, que a Bahia dê certo, Salvador dê certo, todos os municípios da Bahia deem certo, porque aí o nosso povo vai ter paz, vai viver. Sim. Mas é uma questão de matemática. Você pega aí, bora lá, faz a conta. Qual é o contingente de polícia militar hoje no estado da Bahia? Faça esse contingente, faça essa matemática. Quantas viaturas nós temos no estado da Bahia? Qual é o poder hoje de armamento da Bahia em resposta, em detrimento ao poderio do tráfico? Segurança jurídica para o policial. Pois é, chegamos ao ponto de que agora as... Como é que falam, meu Deus? As facções. Não. Quando a gente ganha as recompensas, uma recompensa por um fuzil, R$9.000. Deputada, sabe o que me deixou pensativo esses dias? Tem um aplicativo no Rio de Janeiro, alguém desenvolveu, que o nome é OTT. Sabe o que significa? Onde teve tiro. Aí o cara vai lá, antes de ir pro trabalho, o cara vai no aplicativo, onde teve tiro, aí bota a região. Ah, não teve tiro, não, posso subir pra comunidade. Não, teve um dia que eu tava saindo de casa pra trabalhar, de manhã cedo. Paralela, normalmente de manhã, é impraticável. Eu tô indo na paralela, quando eu vi o trânsito livre, caramba, coisa boa. Quando eu fui ouvindo o rádio, não, porque tava tendo um tiroteio em tal lugar, e aí congestionou o lugar que afogava a paralela, e você fica, caramba. E aí reflete isso que a senhora falou, né? A gente tá vivendo como se estivesse vivendo um feriadão. Pois é, mas imagine pra você chegar em casa, você mora numa comunidade, sair pro trabalho 6 da manhã, pra você voltar, você olha pro aplicativo pra saber se tá tendo tiro, você faz o quê? Fica no shopping, em casa. Ou vai pro hotel, né? E se você não tiver dinheiro pro hotel, vai dormir no banco da praça, é melhor do que morrer indo pra casa. É isso, esse olhar a gente é urgente. Então, eu acho que isso não é uma questão de você falar mal. A gente precisa tratar a gestão pública como gente grande. É o que eu falei. Falar você não resolve nada. O que resolve? Sentar com os técnicos. Bora estudar, bora ver. Onde é que está aqui essa ruptura? Onde é que tem uma lacuna? Cadê a brecha? Vamos fechar essa brecha aqui. Sabe, essa brecha está onde? O sistema prisional? Está no judiciário, que não está prendendo? Está aqui na Polícia Civil, que não está fazendo as incursões necessárias para tirar essa galera da rua? Bora fechar as lacunas e dar ao cidadão aquilo que é garantido a ele constitucionalmente,
que é a segurança, direito à vida, que hoje eu não digo nem a questão da segurança, mas bora lá, o direito à vida é um direito nosso, direito de ir e vir. A gente está perdendo isso, e não só na Bahia. Infelizmente, a gente está perdendo isso em todo o país. Isso é assustador, porque a gente vê outros países que já passaram em outras épocas por momento desse nível e que superaram e que hoje estão no outro nível em relação ao contexto de segurança, de violência. Então, por que não analisar isso e evitar que o Brasil desencadeie aí um contexto tão violento que a gente não consiga retroceder? Então, isso é sério, muito sério, porque você tem mulheres sendo vítimas de feminicídio, crianças e adolescentes sofrendo com abuso. E tudo isso vai acontecendo concomitantemente com o tráfico de drogas, é o que gera os furtos de celular. Você vê, esse dia eu estava vendo noticiário em São Paulo, a polícia desbaratou uma quadrilha de quebradores de vidro. Os caras passam no meio da via, os carros parados, ele já lança a pedra, já quebra, já pega o celular, o computador, a bolsa, sai correndo. Chegaram no apartamento, que eles alugaram um apartamento no centro de São Paulo para o QG dos quebradores. N celulares, objetos pessoais encontrados das pessoas que foram roubadas. Quer dizer, olha só o cúmulo do absurdo. E esse é um problema, acaba sendo um problema de base estrutural, porque o crime organizado ele acaba tendo uma facilidade de aliciar jovens. Né? Sem dúvida. De aliciar jovens. Eu conheço um garoto de 18 anos e ele é um hackerzinho, né? Esses meninos aí que estão dominando aí a cena da tecnologia. Ele mora numa comunidade e ele falou pra minha esposa que ofereceram a ele um salário fixo de R$5.000 por mês para ele desvirar ou tipo, destravar iPhone roubado, bloqueado. Ou seja, ele vai ter um salário de R$5.000 para todos os iPhones que forem furtados ou roubados, ali ele aí conseguir colocar para funcionar de novo, porque acho que tem um bloqueio, alguma coisa assim. Sim. Aí esse garoto ali aprendeu essa técnica, o cara é um hacker, aí tem um crime organizado que oferece R$5.000. Cara, não é todo mundo que vai chegar e vai te falar assim, não, isso não é certo. O crime organizado, o mundo do crime, ele é muito mais atrativo a depender aí esse da cara sua realidade, né? Já teve uma desestruturação familiar. Né? É tudo uma questão que vai puxando. É que, na verdade, a gente pensa, às vezes, que as pessoas são passíveis de ressocialização, né? Ah, eu vou pro presídio, vou ressocializar o sentenciado, o provisório. Ah, eu vou para uma colônia onde tem ali pessoas dependentes químicos, vou ressocializar. Na verdade, pessoas como esse jovem que você citou aqui, o exemplo dele, ele não precisa nem de ressocialização, ele está precisando de socialização. Houve, no momento da criação dele, algum momento em que ele se perdeu, então ele não sabe nem o que é o certo, o que é o errado. Então, o que ele quer? Ele quer o imediatismo. O que é o imediatismo? O dinheiro no bolso dele para que ele produza a vida que ele quer. Seja lá o que for que ele deseja fazer. Então, ele quer o imediatismo. E para ele se torna mais fácil isso do que ele estudar, ele ir a longo prazo construir a vida dele, construir a independência dele e por aí afora, igual a ele. Existe uma multidão espalhada aí pelo mundo afora. E aí a gente vê uma outra lacuna de um problema que antes a gente pensava que o tráfico de drogas ou a criminalidade recrutava menino para ser aviãozinho. Hoje em dia não é só questão de você ter uma educação acadêmica, porque isso também, você tem meninos aí que são financiados pelo tráfico para ser advogado do tráfico, né? Enfim, então hoje em dia não é só uma questão de você agregar conhecimento para aquele menino, porque com conhecimento ele pode trabalhar para qualquer um. Mas é de entregar valores que ele entenda que aquilo ali não vai valer a pena para a vida dele, né? E aí você, como você falou, a desestruturação começa na família. Você vê aqui a família desestruturada, esse menino ele não tem base. Não tem. E aí eu te pergunto, a gente volta para aquela... O que faz uma pessoa achar que as instituições religiosas não são fundamentais na construção do indivíduo? O que esse cara tava... Não é possível. Eu quero deixar você mais revoltado ainda. Posso? Pode. E ele, quem puxa essa discussão, é um deputado federal
que se intitula Pastor Evangélico. Já sei de quem a senhora está falando. Eu sabia que se você fosse branquinho igual eu, você ia ficar vermelho agora. Mas você tá soltando fumacinha. Eu só queria ter... Aliás, eu não vou nem falar. Olha aqui, eu vou mostrar pra você. Vou ficar tranquilo. Sorria. Sorria. Não, mas tem coisas que a gente fica assim, realmente. Principalmente a gente que tem um senso de justiça, de moral, do que é certo, do que é errado. Embora... Eu seja extremamente a favor da liberdade, certo? E eu acho que quem é a favor da liberdade, como eu respeito muito o seu direito de dizer a jornada que você quer ter da sua vida. Mas eu acho que eu acho que a política pode ajudar nesse sentido, e que é oferecer condições materiais para que essas pessoas tenham opções. Que essas pessoas têm opções. É diferente eu chegar para algum país no leste europeu e chego lá e falo assim, você foi pro tráfico. Por quê? Porque você quis. No Brasil, infelizmente, não. A gente tem um cenário que é muito propenso, principalmente nas comunidades. Eu já fiz trabalho voluntário em comunidade também, e eu já cheguei aqui, numa comunidade aqui em Salvador, Santa Cruz, e vi um garoto de 14 anos com uma granada no colete. Acredite. E eu tenho testemunhas. Testemunhas oculares. Esse garoto estava portando uma submetralhadora e estava com granada no colete. O garoto tinha 14 anos. Como é que você sabe a idade dele? Porque eu fiz um trabalho de escuta com o garoto. Eu escutava esse garoto. Eu tentava ajudar ele de alguma forma. E isso é um absurdo. A gente não pode naturalizar essas práticas. Então, assim, eu sou muito otimista. E eu costumo dizer que tem uma frase de uma música que diz assim: quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Eu acredito. Ainda. E ainda falando um pouquinho de segurança pública, acho que o nosso tempo está quase acabando, mas a gente vai tentar... Você pode entrar naquelas... Na verdade, eu queria falar um pouco sobre a Casa da Mulher Brasileira, né? Que está sendo inaugurado aqui, eu acho que em Salvador, daqui a uns meses, talvez. Já está em fase de finalização, né? Sim, fase de finalização. E teve uma grande influência da senhora. Essa casa que eu acho que é a primeira do Nordeste, que tem ali uma ideia de escuta e de amparo a mulheres vítimas de violência. Aqui também em Salvador, a Bahia é um dos estados que comete mais violência contra a mulher. Fala um pouco do envolvimento da senhora com isso. Na verdade, enquanto secretária, a gente foi a Brasília numa articulação política, até então no governo do ex-presidente Bolsonaro, e que, graças a Deus, graças à sensibilidade da até então ministra Damares e da secretária de Política para Mulheres, Cristiane Brito, a gente conseguiu trazer para cá o investimento na altura de 13 milhões de reais. Eu acho que agora reajustado deve estar em torno dos 17 milhões, e não só. A gente conseguiu, inclusive, também a cessão do próprio terreno, que o terreno onde ela está sendo construída hoje, ele é avaliado em mais de 70 milhões de reais. Caramba. Quer dizer, foi um gol de placa para as mulheres soteropolitanas e baianas. A Casa da Mulher Brasileira, ela é um espaço de política pública de prevenção e combate ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra a mulher. O mais importante de tudo isso é que dentro da própria casa, a mulher ela vai ter ali toda a rede de proteção necessária para ela se dirigir no momento... ela sofreu a violência, houve uma denúncia... ela vai para a delegacia. Nós vamos ter ali o representante da delegacia, um núcleo da delegacia, um núcleo do Ministério Público, um núcleo da Defensoria, um núcleo do TJ. Então, essa mulher, desde a queixa-crime até uma ação de alimentos que seja necessária impetrar, ela já sai dali com a vida dela toda resolvida. Porque antes, e isso é um diferencial dessa política pública, é proporcionar à mulher toda a assistência necessária no momento da violência. E por quê? Quando a gente previne ou combate violência doméstica e familiar contra a mulher, essa romaria que essa mulher é obrigada a fazer aos órgãos públicos desestimula essa mulher. Até porque
Na sua grande maioria, quando são elas mulheres em situação de vulnerabilidade social, não tem nem dinheiro de passagem. Exatamente. Muitas saem correndo do agressor, daquele local onde ela sofreu a violência, saem descalço, saem de short, camiseta, toda ferida. Então, quer dizer, isso tudo afasta muito a resolução dos casos. Tudo isso dificulta o apoio a essa mulher. E na Casa da Mulher Brasileira, ela vai ter todo esse aparato em conjunto. Então, ela vai chegar ali, ela vai ser acolhida, ela vai ter uma equipe multidisciplinar de psicólogos, assistente social, advogados, que vão poder ali dar uma assistência imediata para ela. Perfeito. Então, é um espaço da mulher. Então, ela não vai precisar, por enquanto, na primeira composição, eu acredito que ainda o corpo de delito ela vai ter que fazer no Nina. Mas a gente também está estudando algumas hipóteses de mudar um pouquinho esse contexto, porque a Casa da Mulher Brasileira vai fazer uma diferença muito grande na prevenção e no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher em Salvador e na Bahia. Perfeito, deputada. Foi um prazer tê-la aqui, viu? É muito bom sempre ter a senhora aqui. E aí, algumas considerações finais, não? Meu Deus, eu falei tanto que eu não sei nem mais o que considerar, né? De tanta coisa que eu falei, eu procurei falar rápido para falar bastante. Mas, assim, dizer que eu fico muito grata de estar aqui, sempre à disposição do meu povo, o povo que eu amo, o povo que eu dedico a minha vida em favor de cada um deles. O meu mandato, eu sempre digo que não é meu, é de Deus e do povo da Bahia. Então, Rogéria Santos sempre à disposição da Bahia e sempre à disposição de Cleito e Daniel. Verdade. Que Deus abençoe a gente, né? Nos ilumine. Muito obrigada. Obrigado, senhora. E quem quiser acompanhar a gente, né, siga nas redes sociais PolitiQuestion, né, no Instagram. Cortes PolitiQuestion. No YouTube, PolitiQuestion. Mais algum? TikTok também. PolitiQuestion. Agora, tem uma coisa também que eu queria fazer com a senhora antes da gente fechar. Por favor, dá tempo. Eu fiquei com receio, mas eu acho que a senhora foi tão bem que eu acho que vale a pena fazer. Eu vou falar alguns nomes. E a gente também não pode esquecer de dizer como as pessoas que não te conhecem fazem para te encontrar no seu trabalho nas redes sociais. É só procurar Rogéria Santos Oficial, tudo. Pronto. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Rogéria Santos Oficial. Fechou. Vamos lá, então. Vou falar os nomes e a senhora, de forma curta, vai dizer a opinião da senhora sobre eles, tá bom? Então, Jerônimo Rodrigues. Coração pelo meio. Tarcísio. Coração inteiro. ACM Neto. Coração inteiro. Amo Neto. Neto, excepcional gestor. Bruno Reis. Também. Damares Alves. Também. Marcos Pereira. Também dobrado. Então, obrigado, deputada. Esse foi mais um episódio do PolitiQuestion. É um oferecimento do Politimax, em parceria com a Create House. Não esquece, hein? Se você veio até aqui é porque você gostou. Então se inscreve no canal, aciona o sino para as notificações. Até mais. Tchau.